Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus, e ler o que está escrito ali. Só que eu falei um versículo, mas é 2. Mateus 7, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Muito me dirão naquele dia, Senhor, não tem profetizado em seu nome tem expulsado demônios e fizeram milagres? Então ele dirá abertamente, nunca vos conheci, vós que praticai iniquidade. Grande Deus, a tua palavra é santa, meu Deus. Tua palavra é verdade, ó Pai. Por isso estamos diante da verdade, Senhor Deus. Pilato perguntou o que é verdade, mas nós conhecemos a verdade. Nós cremos nesta verdade, meu Deus. Ajuda os que estão longe, Senhor, no vídeo, no rádio. Todos sejam abençoados pelo poder da Tua palavra. Ajuda nós, Senhor. Abra nossas mentes, meu Deus. Acorda o Teu povo, meu Deus. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, abençoa, irmão. Deus abençoa os que estão longe, que estão perto, os que podem ouvir, os que não podem. Deus abençoa da mesma forma. Nós estamos felizes, irmão, de estar aqui mais hoje. Talvez seja até a última vez. Não é assim? Nós estamos de sob aviso, irmão. Nós estamos de sob aviso. E a Bíblia repete, dizendo, outra vez vos digo, ficai de sob aviso. Algo que nós não cuidamos, é nesse dia que virá repentinamente o grande arrebatamento. E nós precisamos estar prontos, irmão, pronto para encontrar com o Senhor. Aquele dia vai ser o maior dia de felicidade. Um dia poderoso. Irmão, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra, não é assim? Então, toda a nossa atenção tem que estar voltada para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa fazer alguma coisa em nosso coração. Está certo? Creio que está certo. Então, que a mensagem esteja certa de Deus, é uma mensagem muito conhecida, mas eu estava ali pensando, irmão, mas essa mensagem todo mundo conhece ela. Sentindo no meu coração, muitos não conhecem, irmão. Nós não estamos falando aqui para 10 pessoas, para 20 pessoas, nós estamos falando para muita gente, não é assim? Lá no rádio, no vídeo, tem gente que nunca viu falar nem de Mateus. Então está escrito em Mateus, irmão, 7, 21. Nem todos que diz Senhor, Senhor, vai ao reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, eu não ter expulsado o demônio no teu nome, ter feito maravilha, milagre. Ele vai dizer, apartai de mim para o fogo eterno, nunca vos conheci. Está certo? O profeta diz assim, naquele dia, haverá choro e ranger de dente, arrependimento verdadeiro. Hoje, irmão, note bem uma coisa, hoje nós estamos presos, não há um arrependimento verdadeiro. A Bíblia que disse assim, irmão, que disse isso aí, tá certo? Mas haverá um arrependimento verdadeiro, irmão. Mas quando o povo, escute aí, quando o povo viu que caiu a chuva, caiu mesmo um arrependimento. Valeu alguma coisa? Adiantou? Alguma coisa eles se arrepender? Verdadeiro, irmão. Mas por que eles não entraram na arca? Se eles fossem entrar na arca, se não abrisse a porta e eles entrassem na arca, não era pela palavra. É de medo, de pavor, porque não creu na palavra e agora acontece. Isso está acontecendo hoje, uma pessoa deixa um negócio para depois eu faço, depois eu acerto, depois eu concordo. Irmão, nós não sabemos que hora vai acontecer o dia, não é assim? Então, irmão, o negócio ficar tudo pronto, tudo certo, para que o que acontecer, que não, o esperado acontece, não esperando acontece, a pessoa está guardado, irmão. Nunca deixa para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Nunca. A melhor coisa que nós podemos fazer é hoje, irmão. É hoje, nesse momento. E nós temos que ter esse grande cuidado
de pensar nisso, preparar. Veja bem que eu vou ler um pouco na frente para ligar com o que eu li, depois eu volto aonde eu tenho que começar. Veja que no 61, ó Deus, quando o humano obedece o que Deus diz, está certo, ele sabe que ele é Deus, ele responde, irmão, ele responde. Quando você sabe que ele é Deus, ele responde cada vez que você chamar. Depois que nós temos feito o que sabemos o que é certo, depois que nós sabemos fazer o que é certo, irmão. Nós lemos lá, nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Apartai de mim vós e praticai iniquidade. Então escute aí, depois que você tem feito o que é correto, depois que você tem preenchido todo o requisito de Deus, fica certo de Deus, depois, tá certo? Não adianta nada nós falar que nós cremos na palavra do Senhor Deus e não fazer o que Deus fala para fazer, irmão. Nem todo que diz Senhor, Senhor, vai ao reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, não podemos deixar para acordar depois, nós temos que acordar antes. Nossos olhos têm que estar abertos, atentos às coisas, olhando de um lado e para o outro, irmão. Não é verdade? Domingo está dizendo para os irmãos, o profeta dizendo que o índio vai na frente, irmão. O profeta estava na frente e andando rapidamente. Ele disse, não é assim que anda. Vai acompanhar o índio. O índio dava um passo, parava e olhava 9 vezes, irmão, de um lado para o outro, observando as coisas, você vê o inimigo, você vê o mal, e depois dá outro passo. Mas nós não fazemos isso, sentido espiritual não é verdade? Então nós temos que pedir a graça, a misericórdia de Deus, para nós ter temor da palavra do Senhor, irmão. E a Bíblia diz que isso acabaria. A Bíblia diz que o amor ia acabar, a fé nem se fala, não é assim? Mas a noiva não, irmão. A noiva tem que segurar a fé, a noiva tem que segurar o amor, não é verdade? Isso é para nós, isso é para a noiva do Senhor Jesus. Depois que você tem feito o que você sabe que é correto, depois que você tem preenchido todo o requisito, depois que você tem confessado e restituídos e tem esperado em Deus, depois que você tem esperado em Deus, não importa se ele permanece calado, irmão, esteja certo de Deus. Se ele não te responde, irmão, continua orando, ele vai te responder. Se Deus não responde, o que nós estamos falando? É só o irmão ver 59 do profeta Isaías. A Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está, eis que os ouvidos do Senhor não está gravado, e nem, eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem surdo os seus ouvidos. Se nós pensarmos Deus não está me ouvindo, nós ouvimos alguém pregar isso, né? Foi no rádio, né? Foi o pastor Joaquim ou o pastor Luiz Mendes. Se nós dizer que ele não está ouvindo, nós estamos dizendo, meu Deus é surdo. Deus está te ouvindo sim. Ele está calado, mas ele está te ouvindo, irmão. Irmão, ai de nós, se ele não ouvisse nós, e nós chegamos a uma fraqueza, que a Bíblia diz que estamos rodeados de fraqueza, rodeados de espírito, nós podemos chegar num ponto e dizer que Deus não me ouça. O pastor Luiz Mendes pregou isso, né? Nós falamos, eu sou a pessoa que não merece salvação, e eu mereço morrer, minha família é isso e aquilo, vocês ouviram? Então nós estamos falando, e a nossa palavra tem poder, irmão. Nós não podemos inverter, minha família é abençoada, meu filho é abençoado. Aí o irmão falou assim, nós falamos, meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito. Como que não tem jeito, irmão? Se o nosso Deus tudo pode naquele me fortalece, não é assim? Então há um poder, irmão. Agora nós temos que voltar, pedir a misericórdia de Deus, para nós saber falar com Deus. Tudo, a Bíblia diz, entrega aos seus caminhos, Senhor, entrega o seu filho, confia nele, ponto, não é verdade? É só nós fazer, irmão, como nós aprendemos através da palavra de Deus, tá certo? Não importa se ele permanece calado, não importa se ele permanece calado, é nós que temos que ir atrás dele, irmão. Fala com ele, continua falando, Deus está vendo como você vai reagir diante de uma situação dessa. Uma coisa, perigo que está acontecendo, e você está orando, e parece que está num bronze aqui em cima sobre nós. Ele diz, continua falando com Deus, irmão.
Ele vai responder. Continua falando com Deus, não desanime. Fala com eles, não é verdade? Aí que você deve estar certo de Deus. Na maior dificuldade da vida, na maior luta, no maior problema, esteja certo de Deus. Tem algo dentro de nós, tem que falar para nós. Há um Deus te ouvindo, sim, é verdade? Tudo que o diabo possa fazer vai fazer com que você desanime até de orar, até de crer, até de obedecer. Ele diz, ficar firme na fé e ele apartará de vós. Tudo que o diabo pode fazer é fazer com que você desanime da oração, e a oração é a chave da vida do cristão. A oração é a chave da vida do cristão. Quer ser firme na palavra de Deus, irmão? Comece a orar. Orar dia e noite, 24 horas orando, 24 horas falando com Deus. Podemos pensar, quem vai ficar orando 24 horas? A Bíblia diz orar e vigiar, irmão. Você fala com Deus, hoje vai trabalhar o dia todo naquela oração. Eu falei com Deus, que eu tenho que vigiar o que eu falei com Deus, segurar a minha oração, segurar a minha fé. Não é isso que nós precisamos fazer? Então aqui eu vou voltar no 21, que é onde o irmão Breno leu, no Mateus. No 21, ele fala assim, escute aí. Às vezes a fé faz grande milagre e continua não vindo de um coração espiritual. Não diz o Senhor naquele dia, muito naquele dia vai dizer, Senhor, eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz maravilha no seu nome. O Senhor vai dizer abertamente, não vos conheço. Alguém perguntou para o irmão Breno, mas com Deus não é amor? E como é que o Senhor fala isso para ele? Ele falou, você viu que tempo que ele deu para ele, o tempo que ele deu para crer, o tempo que ele deu para ouvir a palavra, o tempo que Noé pregou, 120, irmão. Aqueles que não entraram, automaticamente eles chamaram a maldição para eles. A porta estava aberta, eles não entraram na porta porque não queriam, não é assim? Então, se nós hoje, as denominacionais, ou aquele que pratica exorcismo, irmão, eles estão pregando a cura divina, eles estão pregando, eles estão expulsando o demônio, mas no último dia eles vão ouvir pela Bíblia, não vos conheço. Mas expulsei demônio, fiz maravilha, apartai de mim, maldito para o fogo eterno, nunca vos conheci. Uai, mas então Deus tem os teus filhos e nós cremos na sua palavra, não é assim? Então, às vezes, para grande milagre, continuou não vindo de um coração espiritual. Não disse o nosso Senhor, muito de naquele dia, eu tenho feito aquilo, tenho feito isso no seu nome, apartai de mim, não vos conheço. Ele diz, olha bem, o que precisamos hoje, irmão, não é uma porção de coisas, nós temos aquilo, não precisamos de grande igreja, não precisamos de grande congregação, não precisamos de programa de rádio, televisão. O que nós precisamos é de pessoa que se humilha perante Deus. O encontro teve muito esse assunto sobre humilhar, Nezinho pode lembrar, não é verdade? É que o homem, que Deus precisa de pessoa que se humilha. E eu estava pensando, mas essa humilhação, irmão, nós nascemos com ela e ela não está funcionando até que você encontra o dominador, que é Jesus, não é verdade? Por isso o profeta diz, aquele pessoa que canta, irmão, ele canta e tinha o dom de cantar e cantar para o mundo, depois ele canta e vem para o Senhor Jesus e vai aperfeiçoar o cântico dele no Senhor, mas ele já tinha aquele dom, o dom é dado sem arrependimento, não é assim? Então, quando nós que Deus precisa, é pessoa que se humilha. E o profeta fala humilhar hoje, irmão, é muito difícil, somente através do preenchimento da palavra de Deus, somente no crer na palavra de Deus, porque a pessoa não vai ser humilde automaticamente esforçando-se, não é verdade? Porque tem que ser uma coisa que sai do coração, irmão. E nós sabemos, e a pessoa conhece claramente quando aquela simplicidade, humildade que a pessoa quer fazer, uma risadinha saindo pelo vão do dente, isso não é verdade. A humildade sai do fundo do coração, irmão, fundo do coração. A Bíblia disse em 7 ou 7:11 de Lucas, que quando Jesus liga aquela multidão e outra multidão saindo da cidade, ali a Bíblia diz que o Senhor teve compaixão, e a compaixão saiu do coração de Jesus para curar, ressuscitar o filho daquela mulher. É que nós precisamos. A compaixão, não é a compaixão da boca, irmão. O profeta Isaías falou, esse povo me louva com lábios, mas o coração está longe de mim. Não é assim, irmão, não é dessa maneira, não é verdade? O que tem que falar em nós é a alma nossa, é o Espírito, é Deus em nós, Ele é quem faz a obra, não é verdade?
Então, é essa maneira, a maneira que eu tenho que viver é ler a Bíblia e obedecer a Bíblia da maneira que está escrito. Lê São João 7, 37, 38, os que creem em mim, como diz a Bíblia, do vosso interior fluirá um rio de água viva se crê, como está escrito na Bíblia Sagrada. Não é o que eu falo, irmão, não é não. A pessoa lê com seus próprios olhos, a condenação está ali. Se ele leu e não creu, não é o problema nosso, mas o problema da pessoa não crer na palavra de Deus. Tudo é possível o quê? Tudo é possível os que creem, irmão. Então, nós não precisamos de muitas coisas, irmão, mais programa de rádio, programa de televisão. O que nós precisamos Nós precisamos de pessoa que se humilha, não importa se você não tem um centavo no bolso, irmão, mas que você ore até que aquele Espírito dentro de você se satisfaz com as coisas de Deus, tá certo? É isso que nós importamos. Você pode não ter um par de sapato no teu pé, você pode estar vestido de um trapos, mas há melodia no seu coração, há melodia cantando a Deus no seu coração, cantando ao Senhor Deus. Isso que importa, irmão, na nossa vida, não é o dinheiro. E o profeta diz assim: eu prefiro ter isso no meu coração do que o mundo, o dinheiro todo desse mundo. Eu quero ter paz no meu coração, eu quero ter alegria no meu coração. Isso vem de um coração puro, irmão. Nós não vamos adquirir isso através do nosso querer, mas através do querer de Deus. Então você pode dizer, irmão, você pode dizer essas coisas naturais, sempre mostram as bênçãos de Deus. Ele disse não, irmão. Davi falou aquilo, dizendo o Senhor para Davi. Davi falou para o Senhor que ele viu o perverso subir como a água, como plantado junto à corrente de água. Deus falou para ele assim, irmão, o Senhor falou para ele: você por um acaso já viu o fim dele? Ele está subindo, mas o fim dele foi, clamou Davi: ah, no Senhor está certo, não é verdade? Ele disse que o perverso estava subindo e ele não. Ó Senhor, mas como que o perverso está subindo, como se fosse plantado num ribeiro de água? Mas tem acaso, você tem observado o fim daquele homem? O fim dele, o que era, irmão? Está certo? O fim dele é morte, e o nosso fim é vida eterna com Jesus, se há no nosso coração uma certeza, uma vida vivida perante o Senhor nosso Deus. Não é a maneira que nós vivemos, mas a maneira de Deus viver em nós. Se Deus estiver vivendo em nós, irmão, tudo corre da maneira que Deus quer que nós vivemos. Essa é a única maneira que nós podemos pensar em arrebatamento, quando nós acertamos com Deus e fizemos todo o requisito que Deus requer de cada um. Quando os seus pecados estão confessados, quando você acerta com Deus, quando você crê na palavra de Deus de todo o seu coração, isso nos leva ao arrebatamento, nos leva a crer na palavra de Deus, quando nós preparamos a nossa vida. Está certo? Então ele continua dizendo, irmão, ele continua dizendo, essa é a única maneira que nós podemos pensar em arrebatamento, é a vida vivida perante Deus. Não é o que nós falamos, não é o que nós escutamos, mas é o que você está vivendo. Está certo? Não é o que você fala, não é o que eu falo, é a maneira que você está vivendo. O importa, irmão. Eu falei isso lá, o irmão diz assim: se você é um cristão, você tem que refletir Cristo, irmão. Como que você é cristão e não reflete Cristo? Como que nós falamos que somos da mensagem e não refletimos o mensageiro? Não é verdade? Nós somos o que falamos. Nós somos cristãos, você tem que ser cristão. E o profeta diz assim: o diabo vai te aprovar nisso. Quando nós falamos que somos cristãos, ele vai te aprovar. E se ele vem e nos rela em nós e nós pulamos ou respondemos, como que nós estamos mortos? Porque nós somos cristãos. Cristão significa morto para o mundo e vivo para Deus em Cristo Jesus. Está certo? Por isso que a Bíblia não reina, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, uma vez salvo, uma vez salvo. Que Deus possa abrir a mente nossa, irmão, abrir o nosso entendimento para receber a palavra de Deus da maneira que ela é, da maneira que ela é. Só através do preenchimento da palavra de Deus, do nosso requisito que Deus quer em nós, para que possamos viver a palavra dessa maneira. Nós sabemos disso. Todos nós sabemos que precisamos viver uma vida correta diante de Deus. Se nós não vivermos, o que nós temos que fazer? Não é verdade? Isso não são para aqueles que querem viver essa vida, é para aquele que Deus chamou de diante da fundação do tempo, do mundo. Por isso que aquele vai dizer: Senhor, mas eu ouvi a sua palavra há muitos anos. O profeta diz assim, o homem diz para ele, se você é batista, irmão, se você fala que é batista, todos são batistas. Se você é metodista, todos são metodistas.
Mas se nós somos de Cristo, irmão, se reflete que você é cristão, você é completamente diferente, porque você recebeu esse dado de Deus, ser um cristão. Essa é a maneira, irmão. Então, tudo que você queira, irmão, está diante de você, está nas tuas mãos. Nós não precisamos de mais nada, irmão. O que nós precisamos hoje para viver é somente obedecer a palavra de Deus. Essa é a maneira que nós precisamos para nós viver, é você obedecer a palavra de Deus. Nós podemos ter construir tabernáculo, construção, mas isso não significa nada enquanto a nossa alma não estiver satisfeita por Deus dentro de nós. Tudo que nós fazemos é em vão. Tudo que nós fazemos em vão. Esse é o 27. Tudo que nós fizermos em vão, mas tudo tem que fazer de acordo com a palavra. Não podemos fazer nada, irmão, fora de Deus. A Bíblia diz assim, irmão, sem mim nada pode fazer. Então, tudo que nós precisamos fazer, a primeira coisa é Deus em primeiro lugar para que aquilo funcione. Se Deus não estiver em primeiro lugar sobre todas as coisas, não vai funcionar. Ainda que pareça ser direito aos homens, no fim daquele é morte. O profeta disse na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. E às vezes tentamos fazer alguma coisa para Deus do nosso meio, da nossa maneira, talvez uma maneira muito especial, mas não é a parte especial que vai funcionar, é a maneira simples de Deus. Deus que é o homem que se humilha, trabalha na humildade, na simplicidade, como Noé aceitou a ordem de Deus e fez tudo da maneira de Deus e tudo funcionou certo, irmão, porque ele fez de acordo com a palavra do Senhor. Noé podia dizer para ele que ele ia fazer uma arca do jeito dele, seria melhor. Deus disse, ele não fez isso, ele aceitou a ordem de Deus e fez a arca como Deus mandou que fizesse a arca sem escapar nada, irmão. Assim é a sua vida, você é Noé, faça o que Deus mandou e Deus vai cumprir a sua palavra. Não podemos afastar, irmão, de nada. Nós podemos dizer, irmão, não posso, nunca fala isso, não posso. Quando a Bíblia diz, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tenha fé na palavra de Deus. É a fé, irmão. Você tem que ter uma fé forte. Você não pode ter uma fé fraca, uma fé pobre. Você tem que ter uma fé forte na sua vida, irmão, para você enfrentar o leão, enfrentar o mundo. A nossa fé não pode ser fraca, a nossa fé não pode ser pobre de maneira alguma. Abraça a palavra de Deus. Abraça a palavra de Deus enquanto há tempo, irmão, antes que a noite chega. Deus possa nos abençoar, irmão. Estamos no final, estamos está findando os dias, e todos nós precisamos ver que é fim dos tempos. A Bíblia diz, quando você vê essas coisas acontecer, levantai os vossos olhos ao céu, saber que próximo está o reino, está próximo, está vindo o Senhor. Todo fala isso, irmão, não é o que todos que crê falam, os que não crê também falam, os incrédulos está dizendo, irmão, é fim dos tempos, está chegando o fim, não aguentamos mais. Agora, se eles estão vendo essas coisas, e nós, irmão, assim como Deus no céu, nós pensamos em fazer grandes coisas, nós logo pensamos em grande construção, não precisamos de grande construção, não precisamos de grande construção, nós precisamos de permanecer na palavra de Deus, irmão. E Deus tomará conta. Não é o nosso meio que vai funcionar, é o meio de Deus. Pensa nisso, irmão, pensa nessas coisas e volte enquanto há tempo. Nós temos que voltar enquanto há tempo. A palavra arrepender-se vem de ré. Então nós cerramos um caminho, nós damos ré e voltamos. Assim é a palavra. Isso é através da graça e misericórdia de Deus. Nunca podemos pensar que estamos certos, nós estamos completamente certos. Sempre nós temos que viver buscando a misericórdia de Deus para acertar tudo que tem de acertar, irmão. E nunca acertamos nada sozinho. O acerto que nós fazemos é através da graça, é através da misericórdia de Deus. Isso é para aqueles que estão buscando essas coisas, irmão, buscando. Não são para aqueles que querem, mas aqueles que estão agindo dessa maneira, procurando, lutando dessa maneira para alcançar o que nós precisamos. A nossa luta é 24 horas, todos nós sabemos, irmão. A nossa luta é 24 horas.
E o profeta diz assim, que as lutas das mães, principalmente que quando ela enjoia para orar, mais de 10 coisas vêm na mente. Mais de, não todos, né? Aquelas que têm família, mais de 10 coisas vêm na mente, mas o que ele diz? Permanece ali, irmão, permanece ali, crendo na palavra do Senhor Deus, até que ouça a resposta de Deus. Busca sempre o Senhor enquanto pode achar, invocar esse nome enquanto ele está perto. Esse é o que Deus tem para nós, irmão. O único meio que nós podemos pensar em arrebatamento é uma vida no altar de Deus, é o preenchimento, irmão. Então ele fala dos hebreus, ele fala assim, como eu gosto de ver os hebreus. Os hebreus, ele tinha uma fé poderosa. Quando ele soube que a fornalha estava aquecida 7 vezes mais, ele não titubeou, ele não teve medo, irmão, dizendo assim, não, ainda que nós morremos, ainda que nós chegamos até a morte, isso não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Mas como para o bem, se eles iam morrer, e a fornalha estava aquecida 7 vezes mais, eles oraram um para o outro, olharam, você já orou, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês já oraram, e já oramos, mas marchando para o fogo, e Deus calado. Aí que o profeta diz, Deus quer ver, irmão, Ele ama ver a maneira que você vai reagir diante de uma situação dessa. Mas eles tinham fé, fé poderosa no Senhor. E alguém perguntou para eles, você não quer resolver, enjoelhar diante da estátua, senão você vai ser queimado. Ele disse, não, o Deus que nós servimos pode nos livrar, e se Ele não livrar, irmão, nós não curvamos, nós não fazemos isso. Havia uma fé poderosa nele. Isso é a fé que Deus falou, isso é a fé da Bíblia. E a fé ia acabar, mas não de todos. Se a fé dele tivesse acabado, eles enjoiavam diante da estátua e pronto, irmão. O homem falou para ele, enjoia aí, eu vou lá, falo para o rei que você enjoiou e você vai continuar negociando na terra da província. Ele disse, não e não, o nosso Deus nos livra. Isso é uma fé, é uma fé. E a palavra de Deus caminhou para o rumo daquele fogo. E chegando perto do fogo, eles continuaram firmes, irmão, firmes na palavra de Deus. Nada podia mexer no coração dele. Essa é uma fé que o profeta disse, isso é fé forte, é fé poderosa. Os irmãos, a pessoa, se fosse eu, nessa situação, fenda a fornalha um pouco mais, irmão, um pouco distante, ninguém chegava perto daquele fogo tão quente que era, e Sadraque, Mesaque e Abednego firme, nós não curvamos. Eles oraram e caminharam para ali, certo do que, se eles morrissem, eles ressuscitavam, mas curvar diante da sua estátua rei, de maneira alguma. No capítulo 15, do 3, irmão, na Bíblia, o rei falou assim, é verdade, ou outra Bíblia faz de propósito que vocês não curvam diante da minha estátua. Você está pronto agora, se você ouvir o som da trombeta outra vez, vocês curvam e adoram. Ele diz, conta isso, rei, não precisa nem perguntar. O nosso Deus a quem cremos, servimos, Ele nos livra da tua mão e também da fornalha, ó rei. Mas curvar diante dessa estátua, não. Veja a outra mensagem, o profeta disse, nós curvamos tão facilmente, irmão, sem nenhuma necessidade, está certo? Sem nenhuma, vou se for lá, tinha uma necessidade, mas estava firme, e a ver nós fazemos coisas sem nenhuma necessidade, tonteiramente, irmão, fazemos uma coisa que é desnecessário, desmerecido, e fazemos aquilo. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego havia uma fé dentro deles, irmão. Isso, nós não curvamos diante dessa estátua. Nós temos um Deus, certo? Nós temos um Deus todo-poderoso e a nossa fé está baseada nele. Nós não temos outra base, outro fundamento, irmão. Estamos baseados nesse fundamento. Deus é poderoso para livrar da mão desse rei. Pode oferecer para nós o que quiser. Nós estamos decididos, não. Mais lá perto, irmão, ainda tinha outra prova ainda. Sabe, vocês decidem agora, enjoelha aí, e obedece o rei, e tudo vai acabar. Vocês vão para a Babilônia e vai negociar, como vocês estavam negociando. E ele disse, não, nós esquecemos de tudo, o que nós queremos é obedecer a palavra de Deus. Isso não é para eles, é para nós, é para eu, para nós, irmão. O que nós precisamos hoje é deixar tudo de lado e abraçar a palavra de Deus, irmão.
e saber que a vitória é nossa, a vitória é sua, a vitória do povo que obedece à palavra do Senhor. Deus que não está olhando para o perigo, não está olhando para o fogo ardente. Vocês vão ver 4:12 de Pedro, está escrito acima: não assustei, irmão, não assustei diante da prova que vem sobre nós, de vós, não assustei, o fogo ardente diante de vós, como destinado a ser a grande prova vem sobre vós, não assustei. Então você não vai preocupar com esse fogo, essa luta que está diante de vós. Quando a Bíblia fala do fogo, fala de grande onda, tudo é problema, mas nós estamos, se a fé nossa estiver baseada na palavra do Senhor Deus, não temos nada diante de nós para nós temer, nada. O profeta diz que nada pode balancear, se nós somos firmes como se a rocha, irmão. Nada pode balancear a fé. Os 3 moços estavam firmes ali, irmão. Custe o que custar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Custe o que custar, nós não vamos curvar. Não vamos. É o que nós precisamos para vencer, irmão. Você ter essa fé dentro do seu coração. Não curvamos diante de nada. Tá certo? Há tanta oferta que acontece para nós ajoelhar e perder tudo, irmão. Mas lá no fundo de nós, algo nos anima dizendo, isso não funciona. O profeta fala, não dá certo, não vai, não adianta tentar. O que dá certo é permanecer na palavra do Senhor. Passa o que passar, mas fica na palavra. Ainda que você entre na fogueira, mas alguém vai te livrar de dentro da fogueira. Mas fica lá, irmão. Moisés pregou dizendo, um dia que a melhor hora de Sadraque, Mesaque, irmão, foi aquela que está dentro do fogo, abraçado com Jesus. Não é verdade? Ali já é a melhor coisa. Então, às vezes para o mundo, irmão, é a coisa pior que tem para eles. Mas alguém podia falar aí, ó, não obedeceu o rei, está dentro da fornalha, está certo? Se tivesse obedecido o rei, o homem falou para Jesus, se é Jesus, você é filho de Deus, desce da cruz. Se você é filho de Deus, você não quis curvar diante de Herodes, lá do rei, o que aconteceu? Está dentro da fornalha. Mas ele mal sabia que Deus estava ali com ele, irmão. Deus estava na hora do perigo. Por isso que nós temos que estar animados, irmão. Nós temos que estar animados, sabendo que qualquer prova, dizer que não vai ficar sem prova não é verdade. Sem luta não é verdade. A nossa luta é constante. Então, mas sabemos que toda luta, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Toda luta que acontece para nós, porque a luta vai terminar quando nós sair daqui, irmão. Quando nós sair daqui, o profeta disse as bombas que vai acontecer, as bombas que vai estar preparada para ser estourada, é depois que a noiva sair da terra. Isso vai acontecer. Mas enquanto nós estiver aqui, irmão, das filhos de Deus, essas coisas não podem acontecer, não vai acontecer, a noiva não vai entrar em tribulação, em problema. De maneira alguma, se nós cremos dessa maneira, é dessa maneira, irmão. Então, isso que nós temos, isso que nós cremos, é como está escrito, irmão. O que aconteceu? Então foi dada a ordem, já que desistiram, que eles não curvavam mesmo, eles não obedeciam a palavra do Senhor. O que o rei mandou fazer? Olha, eles não vão obedecer mesmo, então amarra eles seus pés, suas mãos, as suas túnicas, e foi decretada a ordem que jogasse dentro da fornalha. E um pouquinho antes o profeta falou assim, irmão, e tudo acontecendo aqui, chegando ao calor, e Deus calado, irmão. Deus não estava nem aí para isso, não é verdade? Mas a Bíblia diz que no momento exato jogaram, irmão, aquele soldado que está mais perto ali, eles morreu queimado com o calor da chama. Foi nessa hora que Deus desceu, irmão. Deus desceu num carro de vento para apaziguar aquele fogo e dar vida para eles. No outro dia lá, irmão, o rei falou assim, não foi 3 que nós jogamos? Eu vejo 4, um é semelhante ao Filho de Deus. Estava lá, irmão, é o 4º homem. Depois canta o 4º homem. Então o 4º homem estava lá, esse é Jesus. Em uma mensagem o profeta fala assim, irmã, igreja, o 4º homem estava com você naquela luta, naquele problema, certo? Talvez nós nem conhecemos, talvez podemos pensar que médico bom, médico deu tudo certo. Nada de médico, irmão. O certo foi Jesus que entrou em cena naquela hora que você estava na maior fogueira, no maior clamor, no maior problema da vida. Nós agradecemos o médico, agradecemos um deputado, agradecemos um senador, coisa assim,
Mas a primeira coisa, irmão, você agradece a Deus. Pode ser o médico, mas Deus estava no médico, tá certo? Pode ser um político, Deus estava ali. Deus opera da maneira que Ele quer, mas nunca ponha nada na frente de Deus, irmão, nada na frente de Deus. Se assim fizermos, é porque nós temos Deus dentro de nós, e é o próprio Deus que faz isso. Nada podemos fazer sem Ele, não é assim? Essa é a única maneira. Então, a Bíblia diz que o rei mandou sair, tirar ele para fora, da porta da fornalha. A Bíblia diz assim que ele não cheirou nem cheirou nada queimado. O que Deus fez, irmão? Foi desamarrar desamarrar ele que estava amarrado. Esse é o poder do nosso Deus. E quem ficou envergonhado, irmão? Aqueles que falaram aí, ó, não obedeceu o rei, o que aconteceu? Eles estão virando cinza dentro dessa fornalha. Ele estava bem tranquilo andando com Deus dentro do fogo. Irmão, eu fico pensando assim, essa aqui para mim é a mesma coisa da passagem do Mar Vermelho. Acreditar que Deus abriu o mar, e o Filho de Deus passou pelo meio do mar em terra seca, poeira, só Filho de Deus para crer, irmão. Crer de coração, crer de alma, e a pessoa ficar dentro do fogo e não queimar, nem cheirar queimado, só Filho de Deus para crer, não é verdade? Agora, se a Bíblia disse, irmão, dessa verdade, que o mar se abriu, nós temos que crer. Se a Bíblia diz que o homem está dentro do fogo e não queimou, nós temos que crer nessa palavra, não é verdade? Se nós não cremos, nós somos incrédulos. Mas nós temos que crer que Deus fez isso e Deus fará isso. E nós estamos vivendo nesses dias, irmão. Você está lutando. Tem vezes que você entra nessa fornalha e Deus te abraça e acaba tudo o problema. Você acha que nós podemos vencer o quê, irmão? O que nós vencemos? Nada. Quantas fogueiras nós já passamos, quantas ondas já aconteceu e nós estamos de pé. Louvado seja o nome de Jesus, irmão. Não entrou ninguém no meio, não foi fulano, não foi ciclano, mas foi o Senhor Jesus Cristo que entrou naquela fornalha, que entrou naquela cena terrível. Ele chega na hora exata, ele não atrasa, irmão. Muito pensava, você está clamando aí você está orando para quem? Quem vai te livrar? Ele disse, não, nós sabemos em quem nós temos crido, sabemos em quem nós podemos confiar, estamos certos que Ele é poderoso para me livrar das suas mãos. Conta isso, rei, não precisa preocupar, o nosso Deus que servimos, Ele nos livra da sua mão, Ele nos livra da fornalha. Esse é o nosso Deus, irmão. E essa palavra que ele falava assim, eu tenho um homem pregando, dizendo assim, quando Jesus pregava na Palestina, o som da voz dele corria o mundo, não é verdade? Quando Paulo falou, sei que eu tenho certo, sei que eu posso confiar, estou certo que Ele é poderoso, irmão. Essa voz corria o mundo inteiro. Meu pai falava assim, irmão, não dá para a roça, não sabia de nada que estava falando, nele também. Falava assim que quando Noé fazia a arca, que os marteladas de Noé, o mundo escutava o barulho do martelo. Falei, hoje, depois de aceitar Jesus, eu sei que a martelada é a palavra de Deus, certo? Hoje, mão brana, as suas marteladas estão no mundo todo, que é a palavra de Deus, não é assim? Mas graças a Deus que meu pai já pensava nisso aí. É coisa antiga, né? Mas graças a Deus. Então que Deus o recompensa isso quando ele aceitou Jesus. Então, é essa maneira. E a luta que nós passamos hoje, irmão, você passava sozinho? Se Deus não entrasse com você naquele problema, se Deus não chegasse na hora exata, e a ver, nós desesperamos na hora, irmão, do problema, nós esquecemos que é um Deus, nós esquecemos que Deus entrou na fornalha, por isso nós temos que ter a Bíblia diante de nós, por isso temos que ler a Bíblia Sagrada, guardar os versículos da Bíblia. Se Deus estava com Sadraque dentro da fornalha, Deus está comigo nos meus problemas. Se Deus estava com Daniel lá no poço, Deus está com nós. Somente crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você lendo, irmão, você lendo a Bíblia, você lendo a mensagem, isso te dá fé, te dá coragem, te dá ânimo, é poder, tem um poder na palavra. Se você guarda as palavras que você leu na Bíblia, você tem como falar com Deus. Deus fez isso, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou, Deus vai abrir esse mar para mim, ainda que pareça difícil, para nós, irmão, para Deus não é difícil. Somente crer na palavra de Deus, você vai passar pelo meio do mar.
A Bíblia disse, irmão, veja bem, é somente crer, mas isso é 14, 15 de Êxodo. A Bíblia diz que Deus fez muro de água, você crê, irmão? Nós cremos nisso? Que Deus fez muro de água? Tem um desenho bonito que eu vi, irmão, aquele desenho de água e peixe nadando aí, tubarão. Isso é uma coisa que não é real, mas na realidade tinha peixe ali, não é verdade? Mas o importante que Deus falou, vai passar pelo meio do mar em terra seca, se obedecer a palavra de Deus, irmão. Deuteronômio 28 fala assim, atentamente, ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão, não é verdade? Mas se eu dar ouvido aos mandamentos do Senhor, em Mateus 19:16, o homem perguntou, bom mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Ele, por que você me chama de bom? Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus. Se nós não guardar a palavra de Deus, irmão, como é que nós vamos entrar? Aquele povo não guardou a palavra, não puderam entrar na arca. Eles não deu crédito na palavra. Por que Sadraque e Misaque não morreu? Queimado, porque deu ouvido à palavra do Senhor Deus. E nessa mensagem tempestade, o profeta diz assim, convém dar ouvido ao aviso de Deus, irmão. Convém dar ouvido à voz de Deus. Você é bem-aventurado se parar e dar ouvido à voz de Deus. Veja bem, quantos, irmão, quantos estão clamando hoje, irmão, na quarta dimensão. Por quê? Porque eu não dei ouvido, porque eu não criei, porque eu não segui, porque eu não obedeci, porque eu fiz, porque eu falei. Resolve o problema? Resolve o problema depois que aconteceu, irmão. Nada resolve o problema. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes acontece qualquer coisa que acontece, nós sabemos claramente por que aconteceu aquilo, vem na mente, mas por que eu fiz? Porque eu não esperei um pouquinho. O pastor aqui pregou uma mensagem aí, parece que foi só para mim, dizendo que às vezes você está atrás de um caminhão lombado, você não espera o caminhão dombar, corta, você perde, para ganhar um segundo e perde a vida num segundo. Vocês ouviram domingo, foi a coisa assim, né? Então, irmão, às vezes nós não tem paciência e o carro para um pouquinho na frente, você já buzina, o sinal está amarelando para você, você já atravessou, e depois, irmão, que tristeza, mas adianta, já aconteceu, o carro já acabou, não é assim? Isso aconteceu com aqueles que não entrou na arca, irmão. Caiu neles um sincero arrependimento tarde demais. Porque o diabo diz para o profeta que o diabo fechou a mente deles para eles não crer naquilo, irmão. E o diabo tinha uma razão, dizendo para eles, vocês já viram chuva? Não, cientificamente era provado que não havia umidade na lua. Mas Deus falou que ia chover, irmão. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. E se todo ficasse com a palavra de Deus, o mundo seria outro mundo, tá certo? Mas tudo tinha que acontecer da maneira que Deus aproviu que acontecesse. E isso aconteceu. A maneira agora, irmão, é você dar graça por você estar na palavra, dar graça por você aceitar essa palavra que temos certeza que nos conduz ao arrebatamento. Damos graça para esse Senhor, muito obrigado, porque eu creio nessa palavra, eu creio na palavra da Bíblia Sagrada. O profeta disse para o homem, se você não crê em mim, crê na palavra da Bíblia, obedece a palavra da Bíblia e vai dar tudo certo. Senhor Deus, Sadraque estava dentro da fornalha, meu Deus, mas havia um poderoso Deus com ele, ó Pai, muito obrigado. Senhor, me dá fé, meu Deus, a fé verdadeira, a fé forte. Eu não posso ter uma fé fraca, meu Deus. Me ajuda a ter uma fé que eu venço tudo, meu Deus, olhando para a palavra do Senhor. Jesus Cristo amado, abençoa os irmãos que estão longe, Senhor, que estão perto do vídeo, do rádio. Senhor, abençoa o irmão José que está em casa, abençoa o Júnior, abençoa a família da Marilda. Põe as tuas mãos de misericórdia, os irmãos de Congonhal, nossa irmã Lazinha, Senhor, tem misericórdia, ajuda ela, aqueles que ajudam ela, o irmão José que está lá, visita com o seu povo, a sua equipe, meu Deus, a Malila, Senhor, abençoa no nome de Jesus Cristo, os irmãos lá de
Itajubá, seu irmão Neu com a família, em nome de Jesus. A irmã Édia, Senhor, que está internada ainda. Senhor, o Senhor que sabe todas as coisas, meu Deus do céu, nós pedimos uma misericórdia do Senhor. Nós cremos, meu Pai, o Senhor pode continuar aonde o médico parou, Senhor, através da Tua palavra. Deus leva para nossas casas, repreende o mal, Senhor, no precioso nome de Jesus. Pai, tudo está entregue nas Tuas mãos. Abençoa a minha família, cada um tem um problema, Senhor, mas eu creio que o Senhor está sobre o problema, meu Deus. Resolve isso para mim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, tudo está nas Tuas mãos.